Olá, boa noite, boa noite. Deixa eu tentar fixar aqui o tema. Oi, Carol, tudo bom? Fixar o comentário. Na hora que o doutor Ronaldo entrar aqui, eu coloco ele na live pra gente falar sobre o concurso do MPT. Boa noite, Elisângela. Dá um tempinho pra ele entrar. Olá, boa noite, boa noite. Ele já entrou aqui. Oi, Lauro, tudo bom? Faz tempo que eu não vejo o Lauro em alguma live. Ai, obrigada pelo linda. Meu filtro continua o mesmo. Oi, Matheus. Pode ficar até o fim da minha live. O Vinícius também. Deixa eu ver. Vou tentar mandar o convite. Acho que. Oi, tudo Olá, bem? Floriana, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Estou ouvindo bem. Bom. Gente, bom, não precisa nem apresentar, né? O doutor Ronaldo Fleury. Ele era membro do Ministério Público do Trabalho, procurador-geral do Trabalho, atualmente é sócio do Escritório de Advocacia em Brasília, né? Exatamente, escritório Mauro Menezes, de advogados. Isso. Falei para ele que ia ser um pouco informal na apresentação, porque se eu for falar tudo, não dá. Eu ia ter que ler. Bom, agradeço por ter aceitado o convite para participar da live. Já vou deixar a palavra aí para você falar. E vou ficar de olho aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou te encaminhando. Tá E aí? certo. Bem, obrigado pelo convite, Poliana. É uma alegria para mim, uma honra. Eu sempre gostei demais de conversar sobre Ministério Público do Trabalho. Passei praticamente 30 anos como procurador. E sobre concurso, então, é algo que eu sempre fui apaixonado. Eu fui secretário de 4 concursos Isso. e presidi 3 bancas de concurso, só no Ministério Público, fora na magistratura que participei também de algumas bancas. E eu adoro falar sobre Ministério Público para quem pretende entrar, quem tem sonho de entrar. Eu espero que eu consiga motivar, né, as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Se uma, duas pessoas saírem com aquela vontade, aquele desejo de ser procurador ou procuradora do trabalho, eu já vou me considerar satisfeito. Tá valendo. Então, pode ficar à vontade. Vou tentar mudar só meu. Isso, para aparecer um pouco mais. Pronto. Pode começar a falar como foi a sua Tá, carreira, como foi o seu ingresso, a participação nas bancas. Eu tinha que falar isso e tinha esquecido. então tá, vamos lá. Bem, eu sempre fui muito precoce, né? Eu dei muita sorte, na verdade, de nunca ter tido dúvidas sobre o que eu queria. Apenas para, como exemplo, o meu irmão mais velho, ele começou 9 cursos para depois formar em direito, né? Medicina, engenharia civil, tudo. Eu não, eu sempre quis direito, eu nunca duvidei. Então isso facilitou muito a minha vida para que eu tivesse essa condição, né, de ter entrado muito cedo na minha carreira jurídica. Uhum. Eu iniciei no TRT da 10ª região aqui em Brasília como servidor.
Foi um caso até interessante que abriu o concurso e eu ainda tinha 17 anos. Eu já estudava, eu entrei na universidade com 16 e na época que eu fiz o concurso, eu achei que eu ia passar atrás, ia ser chamado só quando eu fizesse 18, mas acabou que eu acho que o pessoal devia ser muito ruim, não sei, e eu passei bem colocado. E com isso eu fui chamado, então eu tive que ser emancipado para tomar posse. E eu trabalhei 10 anos e pouco, 10 anos e 4 meses, se eu não me engano, no TRT, né, de 83 até 93. Lá no TRT eu tive oportunidade, que é algo que eu aconselho muito, né, quem é serventuário ou do Ministério Público ou de tribunal, de conhecer a maior quantidade possível de setores na área jurídica. Eu não ficar preso só em uma área. Claro, não, cheguei a assessor de desembargador, assessor de juiz. Não vai sair, né? Vai, não, eu quero conhecer, abro mão da CJ. Pelo amor de Deus, não estou falando isso não. Mas eu até virar assessor, que eu já tinha 4 anos já de TRT quando eu virei, eu trabalhei antigamente era Junta de Conciliação e Julgamento, né? Uhum. Vocês verem como é que eu estou velho já. Trabalhei em Secretaria do Pleno, Secretaria de Turma, até que eu fui para gabinete de desembargador. Na época eu chamava ainda juiz do tribunal. E em 93 eu fui aprovado no concurso, no 4º concurso. E nessa foi uma época muito boa no sentido de, para quem gostava muito de explorar novas possibilidades. Sim? Era técnico ou analista? Eu era analista do TRT. Aí, quando eu passei no concurso do Ministério Público do Trabalho, né, eu tomei posse em dezembro de 93. A nossa lei complementar é de maio de 93. Então, tudo era novo. Essa atuação como órgão agente, né, com a parte investigativa, ajuizamento de ações, tudo isso era absolutamente novo. E o pior era que a gente não tinha para quem perguntar, porque era novo para todo mundo. Eu falo isso hoje, eu falava nos cursos de ingresso e vitaliciamento, em que eu tive a oportunidade de conversar com os novos procuradores, novas procuradoras, falava, não tenho vergonha de perguntar. Não tenho, porque eu já fiz muita bobagem. Muita. Mas eu fiz porque eu não tinha para quem perguntar. Não foi por vergonha de achar que a pessoa eu vou pensar que ele não sabe. Não, ninguém sabia nada. E é natural que quem entra cheio de vontade, cheio de garra, sangue novo, tudo, mas com as inseguranças próprias de uma carreira nova. Então é fundamental que você saiba onde você está entrando, como você está entrando. Né? E tente abraçar a maior quantidade de atividades possíveis. O Ministério Público do Trabalho ele tem uma característica muito interessante, muito importante, no meu ponto de vista, que é a diversidade de atuações. Você pode atuar na área administrativa, você pode atuar na área do meio ambiente, você pode atuar na área do trabalho portuário, trabalho escravo, trabalhar com promoção da igualdade. E nós temos uma característica que eu me coloco nesse grupo que criou essa forma de trabalhar, porque isso foi criado, né, no começo dos anos 90, justamente quando entrou a minha geração, né, que foi essa geração que pegou o início da lei complementar, que é fazer esse trabalho de campo. A gente não se conformar com o trabalho de gabinete.
Eu sempre brincava, falava, se eu quisesse ficar em gabinete, eu teria feito concurso para juiz. E o que é importante, que aí depois eu queria já entrar na área da escolha dos concursos, né? Uhum. É que hoje o concurso para procurador ele tem uma característica muito própria, que você tem que estar estudando para o concurso do Ministério Público. É muito difícil você focar nos dois concursos ao mesmo tempo, porque são formas de aplicar prova muito diferentes. Eu não estou falando que é impossível, óbvio que não. Nós temos vários exemplos de pessoas que passam para os dois concursos. Então, voltando um pouco para a minha carreira dentro do Ministério Público do Trabalho, né, quando eu entrei, a gente praticamente não tinha condições nenhuma de trabalho. Eu trabalhava numa sala de 3 metros por 3, sem janela, sem ar-condicionado, e dividia ainda com a procuradora, uma colega de concurso. Tinha mais de 5.000 processos aguardando parecer na época. Então, assim, a gente tinha que comprar computador. Quem quisesse comprar computador, né? Na época era muito caro computador. Eu, por exemplo, comprei uma máquina de escrever portátil. E nós procuramos sempre buscar ser pioneiros nessa atuação de órgão-agente, essa atuação onde o Ministério Público do Trabalho se aproxima muito da sociedade. Onde, na minha opinião, está a verdadeira razão de ser do Ministério Público do Trabalho. Então, por exemplo, eu sempre atuei em Brasília. É algo que não era incomum na época que eu entrei, você entrar em boas lotações. Hoje em dia, assim, primeiro colocado, você conseguir Porto Velho, está no lucro. Né? Na minha época, a gente fala que os 4 últimos colocados iriam para Porto Velho. E o mais bem colocado dos 4 era procurador-chefe. Eu, quando passei, tinha 4 vagas em Brasília. E eu lembro que até a prova de títulos, eu estava em primeiro lugar. Mas a prova de títulos eu tirei 4. E eu lembro quando a secretária do concurso, que era a doutora Flávia Falcão, hoje é desembargadora no TRT da 10ª, quando eu perguntei a nota para ela, da prova de títulos, ela falou, você tirou 4. Eu falei, nossa, tudo isso? Ela falou, não, vale 100. Ah. E com isso eu caí para 32º lugar, perdão. 32º lugar. E em Brasília eu fiquei em 4º, peguei a última vaga de Brasília. Então eu sempre estou em Brasília. Mas Brasília, por exemplo, tem uma característica que é muito interessante, que é ter Distrito Federal e Tocantins. Então, na primeira vez que teve a oportunidade para a gente atuar em Tocantins, eu me voluntariei. Passei uma semana em Tocantins rodando de carro lá com o auditor fiscal, atrás de trabalho infantil e trabalho escravo. Na área portuária eu atuei também. Antes da área portuária, eu fui procurador-chefe da Procuradoria da 10ª Região entre 2003 e 2005, né, um mandato só. Fui coordenador nacional da CONATPA, né, Coordenadoria do Trabalho Portuário e Aquaviário. Atuei também na CONAP, a Coordenadoria de Administração Pública, na CONAET, Trabalho Escravo. Fui um dos fundadores da Cor de Infância também. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar em várias áreas. Aí, quando eu fui promovido a procurador regional, na época, todos os procuradores regionais de Brasília, eles automaticamente iam atuar perante o TST, né, para ajudar no trabalho lá, que o número de subprocuradores era muito baixo. Hoje não, hoje é um número
bastante razoável. E eu fui atuar perante o TST, mas eu não deixei de fazer essa atuação que a gente chama de chão de fábrica. Eu fiquei atuando principalmente na área portuária, aquaviária. E toda essa atuação que nós fizemos da imposição da Lei 8.630, né, a Lei de Modernização dos Portos, que nós pegamos do zero até conseguir implementar na totalidade a lei, nós até fizemos a perpetuação dessa atuação num livro, eu e o Cristiano Paixão, que chamava, a primeira edição chamava Modernização dos Portos e as Relações de Trabalho no Brasil. Aí depois teve a segunda edição, agora já tem a terceira, que foi atualizada pelo colega Augusto Meirinho, né, também procurador universitário. Hoje ele é coordenador da área internacional do Ministério Público do Trabalho. É também um amante dessa área de trabalho portuário, aquaviário. Ele, inclusive, antes de ser procurador, ele era oficial da Marinha Mercante. Olha. E o livro hoje chama Direito do Trabalho Portuário. Esse livro é interessante, eu acho que para vocês, porque ele mostra essa atuação do Ministério Público, né? O que era antes, o que se tornou depois, como que o Ministério Público atuou nos portos, né? Dá bem uma sensação de como é essa atuação. É apaixonante. E aí, em 2010, eu fui promovido a subprocurador-geral, fui conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho de 2011 a 2015, e de 2015 a 2019, cumpri 2 mandatos como procurador-geral do Trabalho. É um período muito complicado. Basta dizer que eu fui o único procurador-geral que atuou com 3 presidentes da República, né? Porque quando eu entrei ainda era a presidenta Dilma, aí veio o golpe de 2016, assumiu o Michel Temer, e depois ainda peguei um pedacinho do Bolsonaro. Saí em 2019, voltei para a atuação normal, cotidiana de subprocurador-geral, mas eu, em maio de 2021, eu tive Covid, num período onde morriam 3.500, 3.600 pessoas por dia. Foi na semana que o Paulo Gustavo, o artista Paulo Gustavo, faleceu, eu peguei. E eu sou diabético hipertenso, eu pirei, fiquei completamente maluco, achando que eu ia morrer também. Na verdade, eu tive só sintomas normais, não precisei ser internado, nada. Mas eu vi que eu tinha que dar alguma sacudida na minha vida e, principalmente, me dedicar à minha família. O meu filho mais novo, eu fui procurador-geral entre os 11 e os 15 anos dele, de idade, um período muito complicado, né? Puberdade, ali, início da adolescência. E foi um período, foram 4 anos que ou eu estava viajando, ou eu ficava trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. Então eu não vi o meu filho nessa puberdade, meus 3 filhos, né, na verdade, principalmente o menor. A prova disso é que ele é mais alto que eu, apesar de eu ter 1,95 m, né, ele tem 2,8 m. Nossa! É muito alto. E eu não vi ele passar na minha altura. Um dia eu estava dando uma bronca nele no elevador, eu parei e falei, nossa, eu estou olhando para cima. Mas, assim, o que eu quero falar com isso? Por que eu acho que isso é interessante? Eu falar aqui, como procurador-geral, eu não ganhei 1 centavo a mais. Nada. 0. Trabalhei muito, mas muito, assim, foi muito desgastante, um período que não tinha orçamento, muito complicado. Agora, foi muito importante para mim, claro, por conta
de ser algo gratificante do seu ponto de vista pessoal, alcançar o topo da carreira, liderar a carreira do Ministério Público do Trabalho, mas principalmente por eu ter conseguido devolver um pouco de tudo que o Ministério Público do Trabalho me deu. E só para fechar, para a gente passar para concurso propriamente dito, uma vez eu estava numa formatura do projeto de, como é que chama? Cozinha. Agora fugiu o nome. Que é um projeto de formação para pessoas trans, onde nós pegávamos pessoas em condições de vulnerabilidade, pessoas trans na rua, que dormiam na rua, que tinham problemas com droga, etc. E fazíamos um curso de capacitação, não sei como é que está isso hoje, parece que ainda está funcionando bem. Né? Cozinha e aqui. Oi? Cozinha e voz. Exatamente, Cozinha e Voz, que tinha a Paula Carosella e a Elisa Lucinda. É fantástico o projeto, é uma das coisas mais bonitas que eu fiz nos meus 57 anos de vida que eu tenho hoje. Aí, numa das formaturas, foi em Goiânia, eu estava indo e eu levei meu filho, esse mais novo. E meu filho fez uma pergunta para mim. Falou, pai, o que é ter sucesso? Eu falei, como assim? Não, ter sucesso na vida. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Mas o que é sucesso? E eu, conversando com ele, eu falei, tem muitas formas da gente ter sucesso na vida. Ser reconhecido, né? Uma pessoa reconhecida pela mídia, etc. É ter sucesso, é uma forma de sucesso, claro. Ter dinheiro, pessoa muito rica, é uma forma de ter sucesso? Eu acho que é, sim. Eu acho que a gente não deve ser escravo de dinheiro, a gente não deve nunca fazer nada visando só o proveito financeiro. Mas, claro, é importante que a gente tenha uma remuneração digna para que a gente possa ofertar conforto para a família, etc. Então, é uma forma de ter sucesso. Ter um cargo importante também é uma forma de sucesso? Claro que é. Por exemplo, Procurador-Geral do Trabalho. Claro que é sucesso. São 782, eu me esqueci quantos são no total dos membros, mas quase 800 membros. Só tem um procurador-geral. Então, é uma forma de sucesso também. Mas eu disse para meu filho que só existe uma forma efetiva de sucesso que esse ninguém tira de você. Esse ninguém vai poder te dar um golpe e te tirar. Você não vai perder numa mesa de jogo, né? Ou numa, sei lá, uma fake news hoje, que é muito comum, né, nas mídias sociais, etc., que é o sucesso profissional quando a gente, pelo nosso trabalho, consegue mudar a realidade das pessoas para melhor. Isso, para mim, é o verdadeiro sucesso. E quem passa num concurso para procurador ou procuradora do trabalho é pago para ter sucesso. É pago e bem pago, bem remunerado, para mudar a vida das pessoas para melhor. Essa é a grande fonte de paixão, de ânimo, de ser membro do Ministério Público do Trabalho. Basta você fazer o seu trabalho bem feito, que você vai mudar a vida das pessoas. Esse projeto Cozinha e Voz, né, nós estamos dando oportunidades de cidadania, de inclusão para pessoas que são esquecidas pelo Estado, pessoas que são invisibilizadas pela nossa sociedade. Então é fundamental que a gente possa vestir efetivamente
a camisa do Ministério Público do Trabalho e falar: vamos mudar a vida das pessoas. Porque o nosso trabalho, o trabalho de procurador, de procuradora, aliás, qualquer trabalho, qualquer um, da pessoa que trabalha com asseio e conservação, limpando o banheiro de um órgão público ou de uma empresa privada, e o mesmo do Ministério Público. O nosso trabalho nunca se completa em nós mesmos. Nosso trabalho nunca se completa quando a gente exerce, por exemplo, dá um parecer quando a gente entra com uma ação. O nosso trabalho se completa com o outro, quando a gente consegue satisfazer o anseio de justiça da outra pessoa. No caso do mesmo Ministério Público, da sociedade. E para que isso se realize, vocês precisam passar no concurso. E o que eu posso dar de dica para vocês? Primeiro, foco no edital. É pegar todos os temas do edital, ler cada tema, pelo menos 2, 3 autores. Porque é uma coisa importante, gente. Tem gente que fala: não, eu nem estudei e passei no concurso. Só existem 2 tipos de gente que passam em concurso desse nível, de procurador e de juiz. Os que estudam muito, naqueles tijolões mesmo, e os que mentem. Eu conheço vários que mentem, que falam: nem estudei e passei. Não, me desculpa, meu amigo, mas não dá. Eu, pelo menos, que sou uma pessoa normal, eu estudei muito, muito. Ia para a biblioteca da UNB aqui em Brasília, biblioteca do Senado. Tem essa vantagem, aqui em Brasília são muitas bibliotecas públicas, e eu ia para que tivesse aberta. Véspera de prova, eu virava à noite estudando. Então, eu fazia isso, eu pegava o edital, ponto por ponto do programa, ia ticando ali. Lia esse autor, lia aquele autor. Lia esse autor, lia aquele autor. Porque, claro que tem o fator sorte. Óbvio que tem. Tem aquelas matérias que você tem mais afinidade. Se cair essa matéria, ótimo. Isso já vai te dar uma tranquilidade na hora que a sua adrenalina vai baixar, o raciocínio vai ficar mais claro, você vai poder escrever ou falar, se for a prova oral, com mais facilidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu era secretário do concurso e tinha uma candidata que era a Paula Ávila. Hoje ela é procuradora aqui em Brasília. E eu gostava muito dela. Eu tinha alguma afinidade, ela era funcionária do MPT, mas eu tinha um carinho muito grande por ela em razão da tia dela. Ela tinha uma tia que tinha trabalhado muito tempo comigo, que a gente estava muito bem, era muito amigo. E a Paula é uma pessoa, ela é genial, ela é muito inteligente, muito. Tanto que ela estava em primeiro lugar no concurso. Na véspera da prova oral, ela ia ser das primeiras a fazer a prova oral. Na véspera, eu encontrei com ela num shopping aqui em Brasília. Ela estava uma pilha de nervos. Falei: Ronaldo, eu não consegui ficar em casa, eu vim para cá, que eu vou no cinema, eu estou muito nervosa, eu não sei o que eu faço. Tudo. Eu falei: Paula, calma, você sabe, você está em primeiro lugar no concurso, ninguém chega na prova oral de alegre, não. E o que aconteceu? Ela, na época, era assessora da CRJ, Coordenadoria de Recursos Judiciais. E ela tinha muita atuação na área de apoio ao pessoal da CONAET. Para mim mesmo, numa das operações que eu fiz, ela tinha me ajudado a fazer a petição inicial. E na hora que... Já tinha muito tempo, tinha uns 2 anos isso, inclusive. Na hora que eu sorteei o ponto dela, qual era o ponto
dela sobre em direito do trabalho, direito individual do trabalho, trabalho escravo. Ela olhou assim, ela abriu um sorriso. Ela, segundo ela me falou depois, ela não leu o resto dos pontos, porque aquilo lá deu uma tranquilidade nela. Então é importante a questão da sorte, nesse sentido. Agora, não contem com a sorte. É assim, eu vou estudar direito administrativo. Não vou estudar, porque acho que não vai cair. Ou se cair, eu sei um pouco de atos administrativos. Não contem com a sorte. Eu acho que isso é importante. A sorte, se vier, maravilha. Mas não esperem que a sorte te ajude. Então, passar todo o programa, diversos autores, e uma coisa que é fundamental. Hoje, principalmente com redes sociais, mesmo quando não tinha redes sociais, né, com os cursinhos já, com curso por DVD, né, que tinha antes, acaba acontecendo uma natural e até inevitável pasteurização do estudo para concurso. Tem dois problemas essa pasteurização. Primeiro é o seguinte: fórmulas prontas de resposta. Então, vai lá, se perguntarem sobre trabalho portuário, você vai responder isso. Quando a gente vai corrigir a prova, a gente começa a ver que, assim, vamos lá, primeiro, como secretário de concurso, o que a gente faz? As provas são desidentificadas, né? Nós fazemos a desidentificação das provas, colocamos número, né? E nós misturamos as provas. Então, uma prova de Brasília vai estar aqui, embaixo dela talvez esteja uma de Manaus, depois uma de Porto Alegre, depois uma de João Pessoa, uma de São Paulo, uma de Belo Horizonte. Então não fica assim, esse bolo aqui eu acho que é o pessoal de Minas. Não, vai estar tudo misturado. O padrão que a gente faz é isso. Depois da desidentificação, a gente mistura tudo. E o que a gente nota? Uma similaridade muito grande entre as provas. Aquelas respostas que parece que quem estava em Vitória colou de quem estava em Campo Grande. Porque é muito parecida. Vou dar um exemplo. Teve um concurso que eu estava na banca, aí o pessoal falou, bem, vamos ver a banca, Google neles. Aí estava lá, Ronaldo Fleury está na banca. Todo mundo pegou o meu livro de trabalho portuário e decorou o livro. E os cursinhos passaram os modelos de resposta. O que eu fiz? Eu fiz uma pergunta na segunda prova, que é a dissertativa, uma pergunta prática, que envolvia discriminação política, envolvia meio ambiente do trabalho e envolvia direito sindical. Era um caso de trabalho portuário, mas as perguntas não tinham absolutamente nada a ver com trabalho portuário. Né? Por exemplo, a questão da discriminação política. Eu falava da discriminação na escalação dos trabalhadores avulsos. Né? Independe se é portuário ou não, eu queria saber sobre a discriminação política. A questão do meio ambiente de trabalho, era um meio ambiente inadequado, né, com excesso de jornada. Isso também independe. Claro que você tem que ter um conhecimento ali sobre intervalo entre jornadas por conta da dobra na escalação, alguma coisa assim.
sei lá, 92, 93% das provas começavam exatamente da mesma forma. Falava sobre a abertura dos portos no Brasil, lá em 1808, na época do Reino Unido, não, como é que chama? Era o problema da Covid, as palavras fogem. Quando a família real veio para o Brasil, né, e abriu os portos para as nações amigas, que era só a Inglaterra. Ali começou efetivamente a questão portuária no país. E assim, 93, 92% dos candidatos começavam falando sobre isso, que era o começo do meu livro. Mas não estava perguntando nada disso. Então era aquela questão do padrão. Por que é importante você ter lido diversas formas de ver o direito do trabalho, o direito processual civil, etc., todos os pontos do concurso, para que você tenha o seu raciocínio? Pode até colocar, a doutrinadora Poliana entende dessa forma, o doutrinador Ronaldo entende dessa, mas eu entendo dessa outra. Ou eu acho que o Ronaldo está errado e a Poliana está certa por isso, isso, isso. Palavra de quem já participou de mais de 10 bancas de concurso juiz e procurador. O candidato ou a candidata que demonstra ter raciocínio jurídico se destaca. Quando eu lia uma prova e eu via que o candidato conseguia raciocinar juridicamente, conseguia analisar o tema proposto, sabendo dos diversos pontos de vista doutrinários, e conseguia formar a sua própria convicção, essa prova já era vista com outros olhos. Porque sai daquele padrão. Você começar a corrigir todas as provas, parecendo que uma está colando a outra, todas iguais, isso causa uma impressão muito ruim para o examinador. Então, com relação a esse estudo geral, seria basicamente esses conselhos. Primeira prova, não tem muito o que fugir de lei, súmula, para jurisprudências consolidadas, né, efetivamente. Até porque a doutrina, quando a gente pergunta a doutrina na prova de múltipla escolha, a gente corre um risco muito grande, porque sempre vai ter um doutrinador que defende o contrário. Eu lembro uma vez que eu estava numa banca de um concurso do TRT, aqui na 10ª região, eu fui fazer a prova de direito administrativo e eu perguntei a diferença, era uma prova objetiva, né, a primeira prova, e eu coloquei ali a conceituação de força maior e caso fortuito. Pois a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela defendia que era o inverso, e eu não sabia. Todos os outros doutrinadores que eu já tinha estudado defendiam um ponto de vista, e ela falava que não, que ela entendia que era exatamente o oposto. Tive que anular a pergunta. Então, essa primeira fase não tem muito como escapar. Eu falo que é a fase mais difícil para quem trabalha o dia a dia com o direito do trabalho. Eu, se fosse fazer a primeira prova hoje, desastre total. Porque é natural. Eu formei antes da Constituição de 88, eu formei em 86. Né? Tudo mudou. Com relação à prova oral, que eu acho que é uma prova também que merece uma fala especial. Bem, primeiro, a prova oral, os
examinadores, eles têm a consciência que existem dois fatores muito diferentes na prova oral. O primeiro, o candidato está identificado. Por exemplo, está aqui, eu vi que Haroldo Dourado entrou. A hora que eu olhar, eu sei quem é o Haroldo Dourado. Eu estou na banca, eu sei quem é. Nas outras provas, eu não tinha a menor ideia quem era ele, por quê? Porque eu recebi uma prova com número. Agora eu estou identificando. E segundo, o principal fator que qualquer examinador que tem um mínimo de humanidade, um mínimo de senso, leve em consideração é o fator nervosismo. Você tem ali 50 minutos que você vai decidir sua vida. Que você está se preparando há 4, 5 anos, né, abrindo mão de tudo em prol daquele seu projeto de vida. Então, o nervosismo é natural. E aí vem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o tomar muito cuidado com o que a gente vê alguns coaches aí fazerem, que é robotizar os candidatos. O que eu chamo de robotizar os candidatos? E primeiro que a gente vê os candidatos todos iguais. Na roupa, isso até dificulta o trabalho do examinador, né? Na hora de dar nota, fala, nossa senhora, peraí, quem que é a candidata poliana? Ah, não, é aquela de rabo de cavalo, mas todas estavam de rabo de cavalo. Aquela de terno cinza, todas estavam de terno cinza. Ah, aquela de óculos, todas vão de óculos. Principalmente as mais novas, que eles falam, não, tem que ir de óculos para parecer mais velho. É uma bobagem. É uma bobagem. Me perdoe quem fala isso, mas é. Nós nunca levamos em consideração se é uma pessoa nova, velha. Isso para a gente é absolutamente indiferente. Mas o que eu falo dessa robotização que fazem é porque colocam tantas regras para os candidatos que eles ficam tão preocupados em seguir regras de postura, de fala, que isso acaba atrapalhando os candidatos. A gente vê muitos que chegam lá, a gente faz a pergunta, fala disserta sobre isso. Aí o candidato pega, respira, põe a mão assim em cima da mesa, coluna ereta, respira. Pois não, excelência. Aí começa, pá, pá, pá. Assim, teve uma candidata, o último concurso que eu fui presidente da banca, essa candidata estava muito bem colocada no concurso, as notas ótimas. Mas na prova oral ela estava uma pilha de nervos. E estava toda robozinha. Né? E eu comecei a ficar muito agoniado, porque ela ia tomar pau. Eu falei, pô, isso não é justo. Ela está muito bem. Está muito bem, não. Ela estava muito bem até aqui. Né? E eu vi que ela ficava muito preocupada com esses ritos, né, que colocaram na cabeça dela. E quando foi a minha vez de perguntar, eu fui o último a perguntar, como presidente da banca, aí eu fui, brinquei com ela, né, se eu não me engano, ela era de Porto Alegre. Aí perguntei se ela gostava de futebol, que não sei o quê, Grêmio, Internacional, né, para ver se ela dava uma relaxada. E falei, agora vamos fazer o seguinte, esquece tudo que te ensinaram para você fazer aqui na prova oral. O gestual, né, chama excelência, tudo. Esquece tudo. Pega, bebe uma água aí, tinha uma água na mesa dela assim, ela bebeu um pouco, falei, relaxa. Encosta as costas na cadeira, vamos bater um papo. A gente está num bar e vamos bater um papo sobre direito do trabalho. Aliás, era regime jurídico único, o ponto dela na prova. Falei, vamos bater um papo sobre regime jurídico único. Eu comecei a perguntar, contei um caso, etc.
ela começou a falar pá, 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 e virou uma máquina de falar. Aí os outros examinadores falaram, peraí, deixa eu aproveitar que você está mais relaxado agora, vamos voltar naquele ponto. Ela se recuperou na prova. E aí foi aprovada. Hoje é procuradora, não sei onde ela está. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho ele tem uma característica que é a informalidade dos membros e das membros do Ministério Público. Tá? Nós somos naturalmente mais informais. E lá dentro mesmo, eu como procurador-geral, não tinha esse negócio de procurador, não, vou pedir uma audiência, doutor Ronaldo, não, Ronaldo, somos colegas, não tem esse papo. E na prova a gente tenta ser assim também. Claro, você não vai chegar lá e falar, e aí, beleza, como é que tá? Tudo já, seu time perdeu. Eu não estou falando para você chegar assim, mas eu estou falando que você deve não se preocupar em seguir muitas regras e, a ponto dessa preocupação, te prejudicar no raciocínio. Então, assim, esses são pontos que eu acho importantes, né, num concurso. E tem em mente que, como procurador, como procuradora, não vai ser importante você saber efetivamente quais as regras sobre a demissão sem justa causa, o que tem que pagar, o que não tem. Por quê? Numa operação, por exemplo, trabalho escravo, onde você vai ter que calcular isso, vai ter um auditor fiscal lá com você. Mas o que é importante, então? É importante você ter a noção que, quando você vai fazer uma atuação, por exemplo, uma situação de trabalho escravo, você saber o que é o trabalho escravo moderno, você saber o que é um sistema de truck system, você saber o que é um gato, você ter a noção exata das formas como os trabalhadores são escravizados hoje no Brasil. E saber dosar, saber valorar a situação encontrada para dizer se aquilo é ou não um trabalho escravo. Eu já vi um candidato que na prova oral falou que qualquer descumprimento da legislação trabalhista é trabalho escravo. A examinadora perguntou para ele, falou, então o rapaz aqui da pastelaria aqui perto, que não recebeu uma hora extra, é escravo? É. A gente sabe que não. Então, é importante que o procurador tenha esse conhecimento macro. O procurador, a procuradora. E isso vai ser cobrado na prova de concurso. Vai ser ponto da prova, por exemplo, você saber não um detalhe sobre o trabalho de uma criança, mas você saber, por exemplo, diferenciar trabalho proibido de trabalho ilegal. Você saber, por exemplo, os fundamentos do direito internacional com relação à inclusão de pessoas com deficiência. Você saber, por exemplo, como defender juridicamente que haja a reserva de vagas para quilombolas, para pessoas transgênero, num concurso público, sem que haja previsão legal para isso. E isso é a coisa mais interessante, mais edificante e mais apaixonante em ser membro do Ministério Público do Trabalho. Você
criar essas situações e você, efetivamente, voltando aqui, quando eu falei sobre sucesso, né? Você mudar a vida das pessoas. Eu lembro de uma atuação em 2005, se eu não me engano, em que eu fui para Santos, era com relação a uso de banheiro pelos trabalhadores em navios de cruzeiro. A denúncia era essa. E nós conseguimos uma atuação lá que criou uma novidade no mundo inteiro, que é a obrigação de contratação de nacionais por navios de cruzeiro de bandeira estrangeira. E esses navios que vêm para cá, para o Brasil, eles abolam a bandeira estrangeira. Normalmente é Chipre, Malta, Panamá, Bahamas, um país desse que bandeira de conveniência, né? Libéria. Nós somos o único país do mundo que obriga esses navios, ou melhor, as empresas armadoras desses navios a contratar brasileiros. São 45 mil empregos diretos e indiretos criados com essa atuação. Atuação que eu e uma colega lá de São Paulo fizemos. Quando eu paro para pensar nisso, que a nossa atuação, não pelo chegar lá ter feito um termo de ajustamento de conduta com essas empresas, o nosso trabalho não se completou nesse termo. Ele se completou quando nós conseguimos criar 45 mil oportunidades de trabalho, mudar a vida de 45 mil pessoas. Então, essa é a grande magia de ser procurador do trabalho. É você descobrir nas entrelinhas do direito, e é fundamental, principalmente no direito do trabalho, o apoio no direito internacional, nas normas da OIT, normas da Comissão de Direitos Humanos, decisões da Corte de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, normas da ONU, e de outros organismos também. Um dos maiores problemas da humanidade hoje se chama imigração. A população de trabalhadores migrantes no mundo, se nós juntarmos, seria a terceira população do mundo. E esses trabalhadores são trabalhadores que estão sem nenhuma proteção do Estado, na maioria dos países. E procuradores conseguiram, por exemplo, lá em Roraima, fazer o projeto Acolhida, né, dos trabalhadores que vieram da Venezuela. Eu lembro que eu tive lá no projeto Acolhida. Foi um trabalho que nós criamos de deslocar aqueles trabalhadores que, obviamente, que tinham esse desejo para outros locais do Brasil. E aí vem a preocupação, né? Não é só deslocar, ou é jogar na rua. Não, a gente fazia um trabalho com empresas que tinham interesse na contratação e pegava de acordo com as habilitações desses trabalhadores, fazíamos o deslocamento. O procurador, ele pode fazer a diferença. Tem uma pergunta aqui. Quando ciência, é difícil conseguir escolher uma área de atuação? Isso depende muito. Tem algumas áreas que tem as pessoas que são apaixonadas e que já são mais antigas. O único critério no Ministério Público do Trabalho que é rigoroso, até por ser o único objetivo, apenas é a antiguidade. E os membros do Ministério Público do Trabalho levam esse critério da antiguidade muito em conta para, por exemplo, distribuição das áreas de atuação. Então, por exemplo, se eu faço concurso hoje, aí vou para Manaus, falar, eu quero atuar na CONATPA, quero atuar na área de trabalho portuário. Já tem uma procuradora lá que atua há 3 anos nessa área. Não, quando eu sair, você entra, mas agora não, agora eu estou. Né?
Então, claro, tem o rodízio, mas a gente não, porque eu não sou mais procurador. Hoje eu sou advogado. Escritório Mauro Menezes Advogados, muita honra. Mas é uma... eu ainda estou saindo, tem um ano e meio, né, que eu estou atuando como advogado. Então tem essa fase de transição, a gente fica 30 anos fazendo uma coisa normal, né, natural, essa mudança. Mas a parte você passou, você vai para uma área de atuação, por exemplo, Cor de Igualdade, né, que é a coordenadoria que busca a inclusão, né, principalmente de minorias em condições de vulnerabilidade. A parte de você fazer essa atuação como membro daquela coordenadoria, você pode se inscrever para fazer atuações em outras áreas também. Então você vai, lá tem o sistema de rodízio, né? É um sistema bem democrático, que eu tenho a honra de dizer que fui eu que implantei esse sistema, onde você tem um rodízio, você fez aquela atuação, você vai para o final da fila e assim, roda, todo mundo tem direito de participar daquela atuação. E se você quiser, você participa de tudo. Né? Isso é muito importante, até para você fazer as suas escolhas, você se encontrar dentro dessa gama de atuações que tem dentro do Ministério Público do Trabalho. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu poderia falar. Eu tenho Então, uma pergunta, assim, para a gente sim. fechar. Tá falando da segunda fase, a padronização. O que você acharia, assim, de um erro comum que os candidatos cometem na segunda e terceira fase? Seria isso, a padronização? A padronização, para mim, é o erro mais comum. Porque na hora que você se limita àqueles conceitos, aqueles modelos de resposta, você se iguala à média. E esse tipo de concurso, ele não procura a média. Ele procura quem se destaca. Se você ficar só no padrão, eu te garanto que você vai ter grandes chances de não passar. Porque você vai ser mais um. Né? E é um concurso, o último, eu não sei, passaram acho que 20 e poucos candidatos. São muito poucos. No penúltimo passaram 30. Acho que o próximo, né? Acho que com 77 vagas, alguma coisa assim. Porque foram aprovadas agora várias vagas, né? Criadas novas vagas. Mas, assim, é praticamente impossível passarem os 77 candidatos. Se busca excelência. E se você ficar no padrão, você não vai estar na excelência. E você não vai passar. Né? Então, você tem que ter muita consciência. O Ministério Público do Trabalho, você não tem que ter uma visão, obviamente, radical para um lado, no sentido de não, eu sou uma pessoa progressista e, em qualquer hipótese, eu vou defender o trabalhador. Não, não é o nosso papel. Como procurador. Né? Não é o papel. Agora, o Ministério Público do Trabalho ele tem lado. A procuradora e o procurador do trabalho tem lado, que é o lado dos direitos humanos, é o lado dos direitos sociais. Não combina você ser reacionário e ser membro do Ministério Público do Trabalho. Porque a opressão do trabalhador pelo empresariado, essa já existe. Os membros do Ministério Público do Trabalho são pagos para mudar essa realidade, não para mantê-la ou para agravá-la. Então, o trabalho do membro do Ministério Público é mudar a realidade. Então, você tem que ter, sim, uma visão social, você tem, sim, que ter uma visão progressista no sentido de mudar a sociedade para melhor. E quando você abraça isso, isso entra
na sua alma de uma forma tal, né, que, por exemplo, no meu caso, que aposentei, né, hoje estou advogando, eu não consigo advogar para a empresa. É uma coisa minha, eu não sou contra quem advoga, não. Eu acho que é legítimo. As empresas precisam de bons advogados com uma cabeça diferente, uma cabeça melhor, que não veja só os interesses do capital, mas também os interesses dos trabalhadores. Mas eu, Ronaldo, eu não consigo. Então, eu tenho assim, um orgulho tremendo em falar que eu mudei parcialmente. Eu aposentei do Ministério Público, hoje eu advogo, mas eu advogo num escritório, que é o Mauro Menezes Advogados, que é um escritório que faz advocacia social, advocacia de cidadania, meio ambiente, direito sindical, direito trabalhista, sempre defendendo os trabalhadores, né, consumidor. É uma advocacia sempre vocacionada para essa questão social. Por quê? Porque o Ministério Público, essa visão de Ministério Público como um agente de transformação social, entrou no meu sangue. Né? Eu vou 30 anos, eu entrei com 27 anos no Ministério Público do Trabalho. Então não tem como eu pensar, eu mudar a chave e falar, não, agora eu vou mudar, eu vou defender aquilo que eu fui sempre contrário. É muito difícil. Entendi. Bom, vou fazer a última pergunta que fizeram aqui. Então, o candidato na fase oral não deve ter como critério essencial vestimenta e postura. Uma coisa ponderada, né? Não, vamos lá, gente. Eu alertei e vou alertar de novo. Por exemplo, já teve um candidato que chegou lá sem terno. Não deve fazer isso. Você está numa banca, um concurso para membros do Ministério Público do Trabalho, tudo. É algo que não assim, pode passar a imagem de um desprezo com relação à instituição. Que você não vai estar à frente do Ronaldo, do João, da Maria e da Tereza. Você vai estar na frente do Ministério Público do Trabalho, da instituição que você quer entrar, você quer ser parte, você quer ser aquela instituição. Então, eu acho que, sim, a vestimenta é importante. Eu acho que é. Você não precisa entrar naquele padrão. Ah, não, eu gosto de usar camisa rosa. Eu, Ronaldo, eu gosto de usar camisa rosa. Eu não vejo problema nenhum de você ir numa banca e botar uma camisa rosa. Eu usava direto, até. Coincidentemente, eu tive com a ex-ministra Damares 4 vezes como procurador-geral. As 4 vezes eu estava com camisa ou com gravata rosa. E eu juro que foi coincidência. Então, assim, uma candidata que não quer ir com aquele terninho, aquele modelo. Okay? Com uma blusa, uma calça, não tem problema. Eu não vejo problema. Agora, claro, você não vai chegar lá com a calça rasgada, camiseta regata de time de futebol. Né? Não é por aí. Com relação à postura, vocês não devem se preocupar em posturas excessivamente robóticas. Né? Ah, não, eu tenho que sentar assim, eu tenho... Não, gente. Você vai chegar lá, vai sentar da forma como você senta. Né? Vai falar de uma forma respeitosa, obviamente. Você não sabe se quem está na banca ali gosta de ser chamado de excelência ou não. Eu, particularmente, nunca liguei, mas tem gente que liga. Então, não se arrisca, não. Vai lá, não é excelência, né? Mas não se preocupe muito com isso. Na hora que sair da prova, nossa senhora, eu esqueci de chamar de excelência, eu esqueci de botar a mão em cima da mesa. Não, isso é bobagem. Se preocupem
em conseguir verbalizar aquilo que vocês estudaram, em fazer um raciocínio concatenado. Ah, uma coisa importante. O golpe de você saber a resposta da primeira pergunta e querer gastar o tempo todo respondendo ela, os examinadores conhecem, né? Ah, não, se fizer a pergunta, você sabe, tenta falar 10, 20 minutos. Não, a gente sabe, começou a responder certo, tudo, tá bom, vamos para o próximo. Mas, claro, demonstre conhecimento. Se você souber jurisprudência, algum autor sobre aquele tema, fale. Isso vai mostrar que você tem conhecimento, vai mostrar que você tem, me fugiu a palavra agora, que você tem uma carga doutrinária, né, que você não chegou ali só com um ensinamento prático, por exemplo. Então, é você saber temperar. Né? Ou, como diz lá em Minas, bambear. Você bambeia, né? Não ficar robótico, né? E também com a roupa toda avacalhada, mas e com a roupa que você, como procurador, como procuradora, você vai trabalhar. Pensa assim, não, eu vou ter uma sessão no tribunal. Como que você vai? Você vai com calça rasgada, camiseta, né, do Flamengo? Não vai. Então, é a roupa normal, um terno, né, a mulher, uma roupa normal, queria fazer uma sessão. E não se preocupar com essa robotização, porque isso aí vai te tirar o raciocínio, vai te deixar nervosa, preocupada muito mais em botar a mão em cima da mesa, as duas mãos em cima da mesa, do que em responder, em raciocinar juridicamente e responder. E responder, é importante que você responda o seu pensamento. Foram várias vezes que o candidato falou, a gente pergunta, fala sobre tal tema. O doutrinador tal diz isso, a doutrinadora tal diz aquilo. Sim, mas nenhum dos dois aqui é candidato. Eu quero saber o que você pensa. Né? E, claro, sempre com esse pensamento, isso é fundamental, que é algo muito bem-vindo para o membro e a membro do Ministério Público. É a consciência de que o procurador do trabalho, a procuradora do trabalho são promotores da justiça social. Promovem a justiça social, promovem a igualdade, promovem a inclusão, evitam a expoliação do trabalhador em qualquer área. Mesmo nesse momento dificílimo que o direito do trabalho está passando, graças ao Supremo Tribunal Federal, é fundamental que a gente tenha essa ideia de que, através do nosso trabalho, através daquilo que nós somos pagos para fazer, a gente pode mudar a sociedade para melhor. Uma vez eu fui perguntado, Ronaldo, você acha que você vai mudar o mundo? Eu falei, eu sou pago para isso. Eu sozinho até acho que eu não vou dar conta, não, mas eu vou fazer minha parte. Muito bom. Bom, era isso a live. Gostei bastante. Foram poucas perguntas, mas bem, né, a questão da vestimenta que você falou, da segunda e terceira fase, que era a minha dúvida. O pessoal elogiou bastante. Eu agradeço muito ter aceitado o convite. A gente iniciou aí as minhas sessões de lives. Então, é isso. Muito obrigada. E muito obrigada para quem assistiu também. E é isso. Eu agradeço, Poliana, e estou à disposição. Adoro, como vocês viram, adoro falar, conversar sobre o Ministério Público do Trabalho, principalmente sobre o direito do trabalho. Quando quiser chamar... A acessibilidade também, que foi super acessível.
Eu sou facinho, facinho. Chamou, eu vou. É isso, mas muito obrigada. Eu vou deixar a live salva também, para Tá quem certo. não pôde assistir depois. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado e boa sorte para todos e todas. Obrigada.